Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nosso estudo de análise combinatória. Nós vamos iniciar aqui com dois princípios, tá? O aditivo e o multiplicativo, tá? Algo bem facinho, acho que vocês vão gostar. Vamos lá, então. Primeiro, o princípio aditivo da contagem realiza a união de dois ou mais conjuntos finitos disjuntos. O que isso quer dizer? Que não existe uma intersecção entre eles, é vazio. Já os conjuntos que não forem disjuntos, é necessário excluir os elementos em comum aos conjuntos considerados, ou seja, excluir aquela intersecção, tá bom? Aqui só para a gente ver a representação com o diagrama disjuntos, tá? Aqui a gente tem, no caso, deixa eu pegar aqui o apontador, é um conjunto 2 e aqui não existe elemento comum entre eles, tá? E aqui, ó, os não disjuntos, perdão, já existe aqui uma intersecção entre os conjuntos, beleza? Bom, vamos lá um exemplo, tá? Foi realizada uma pesquisa sobre preferência de veículos entre carro e moto. Obtivemos 30 entrevistados preferindo moto e 47 preferindo carro. Qual o total de entrevistados? Algo bem simples, tá? Eu vou pegar 30 de moto mais 47 de carro, somar, tem o total de 77 entrevistados. Como que eu represento isso aqui no diagrama? Ficaria dessa forma aqui, ó, tá? Moto e carro de forma separada, porque eles não existem uma intersecção entre os dois, elementos comuns, tá bom? Próximo. Uma menina deseja vestir-se com calça ou saia. Ela possui 5 calças e 3 saias. De quantas maneiras ela pode se vestir escolhendo uma calça ou saia? É a mesma coisa aqui, tá? Se ela usa calça, ela não vai usar a saia. Se ela usa saia, ela não usa calça, tá? Então eu vou apenas fazer o quê? Somar. Então a quantidade de calças mais a quantidade de saias, somar. E teremos aqui o total. Observe o seguinte, pessoal. Quando a gente faz a soma, tá? A gente faz a soma quando a gente está falando de um elemento de um ou outro, tá? Um ou outro a gente vai somar. Fazendo aqui um trocadilho, ou a gente soma, tá? Ou a gente vai somar. Quando for e, eu vou falar aqui mais logo à frente, tá? Mas vamos continuar aqui. Na feira popular foi realizado um levantamento sobre preferências de verduras, pois a senhora Nina quer montar uma barraca para vender esses alimentos. Descobriu que 82 pessoas preferem abacate, 67 preferem ameixa e 28 gostam das duas. Tá? Então aqui é uma ou outra, tá? Calcule o número total de entrevistados pela senhora Nina. Veja que aqui não basta somente nós somarmos a quantidade de frutas, tá? Tem aqui um detalhezinho, ó, que 28 dessas pessoas, 28 entrevistados, eles gostam das duas. Então, como eu tenho que saber, para eu saber o total de entrevistados, o que eu preciso fazer? Eu vou somar abacate mais ameixa menos os que gostam de duas, tá certo? Ó, abacate mais ameixa 149 menos os que gostam das duas frutas. Total 121. Como que eu represento isso aqui, ó? No gráfico. Diagrama. Como é que eu vou fazer isso? Veja que no meio aqui, ó, eu vou representar quem? Aqueles que gostam das duas frutas, tá? Aqui, do total de abacate, veja que abacate eram 82, mas eu já estou tirando esses 28.
Por isso está ficando 54, tá? Porque esses 28 ele gosta tanto daqui quanto dali. É a mesma coisa aqui com a ameixa. 67, eu estou tirando os 28 e aí eu acabo representando aqui 39. Tá? Se eu fizer essa soma aqui, ó, eu chegarei a esse total de 121 entrevistados. Belezinha? Vamos pro próximo. Em uma entrevista sobre pets, se alguém prefere entre gato ou cachorro, ou ambos, obtém-se essas respostas aqui. Então, 90 entrevistados preferem cachorro, 50 preferem gato, 42 gostam de ambos. Calcule o número total de entrevistados. Fazendo aqui a representação, ó, 90 cachorros, 50 gatos, 42 ambos. Os conjuntos não são disjuntos, ou seja, eles têm uma intersecção, né, já que existem elementos comuns ali. O total de entrevistados fica como? Da mesma forma que eu falei no anterior. 90 mais 50, só que eu tiro menos aqueles que gostam de ambos. Então, 140, 90 mais 50, né? 140 menos 42, 98 entrevistados. Como que eu represento isso? Perdão, voltei, não era para voltar, era para ir para frente. Vamos lá. Então, aqui o diagrama. Coloco aqui no meio os que gostam de ambos, 42. Só que agora eu já vou descontar. Do total de cachorro, 90, eu vou descontar 42. Fico com 48. E do total de gatos, que é 50, eu desconto 42. Fico com apenas 8. 8 pessoas gostam exclusivamente de gato. 48 pessoas gostam exclusivamente de cachorro. Mas tem esses 42 aqui que gostam tanto de cachorro quanto de gato. Se eu somar aqui, ó, 42 e 8 mais 48, nós vamos chegar aos 98. 42 mais 8 mais 48, nós vamos chegar aos 98 entrevistados. Tá? Algo bem simples, nada difícil aqui para se resolver não, tá? Bem simples. Agora vamos falar um pouquinho, nós estamos falando um pouquinho do princípio aditivo, tá? Aditivo, ou uma coisa ou outra, uma coisa ou outra. O que a gente faz? A gente acaba somando, tá? Aqui já no princípio multiplicativo, aqui a gente vai fazer combinações de elementos diferentes. Então aqui a gente é uma coisa e outra. Então, uma coisa e outra, a gente multiplica, tá? Fica atento aí ao trocadilho. Ou soma, né? Lá o princípio aditivo. Aqui no multiplicativo, e multiplica, ou multiplica, claro, fazendo trocadilho aqui, né? Claro que a gente pode representar isso aqui através simplesmente da multiplicação, ou a gente pode utilizar também a árvore de possibilidades. Eu só vou mostrar aqui, mas a gente acaba não utilizando tanto, principalmente em valores altos. A gente vai fazer uma árvore, vai ficar gigantesca, eu vou mostrar até aqui para vocês. Então vamos lá, ó. Pedro planeja ir pescar e deseja usar um boné, um short e um tênis. Tá vendo que não é uma coisa, não é um boné ou um short ou um tênis, são as três coisas juntas. Ele vai estar usando pelo menos não, ele vai estar usando um boné, um short e um par de tênis, tá? Sabe-se que ele possui 6 bonés, 4 shorts e 3 pares de tênis aí no caso, né? De quantas maneiras distintas Pedro poderá vestir-se? Aqui a gente só pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Multiplicar, né? Como é e, né? 6 bonés e 4 shorts e 3 tênis. 6 vezes 4 vezes 3. Simples assim. 6 vezes 4 vezes 3, 72 formas diferentes de se vestir. Tá? Eu posso representar isso através da árvore de possibilidades? Sim, vai dar uma árvore gigante. Veja, eu estou usando aqui o boné 1, short 2, short 3, short 4. Veja,
E para cada combinação aqui, ó, existe mais 3 tênis aqui, ó. Esse mesmo processo eu vou repetir para o boné 2, o boné 3, 4, 5 e 6. Ó, veja. Para o 2, para o 3. Mesma coisa para o 4, para o 5 e para o 6. Se eu for contar aqui em todos essas 6 árvores que eu fiz, dará um total de 72 combinações. Veja que fazer essa árvore de possibilidade nesse tamanho fica praticamente inviável, você demora muito tempo para você fazer isso, tá? É possível fazer, sim, com árvores menores até, mas com esse valor grande, 72 combinações diferentes, né, fica inviável da gente ficar fazendo, tá? Mas fica aqui para registro e conhecimento de vocês que é possível fazer. Mais um exemplo aqui, ó. Considere a seguinte situação. Um menino deseja vestir-se com um short, uma camiseta. Só short e camiseta, tá? Ele dispõe de 8 shorts e 5 camisetas. O esquema a seguir representa as possibilidades de escolha do menino. Escreva uma multiplicação para indicar o total das diferentes possibilidades de escolha desse menino. Aqui a gente tem a árvore. Eu fiz uma árvore única que eu coloquei já aqui, já camiseta 1, 2, 3, 4, 5, tá? Ou eu poderia repetir essa árvore aqui usando apenas camiseta 1, depois a mesma coisa, camiseta 2, 3, 4, 5. Ou seja, eu teria 5 árvores aqui, tá? Para representar isso através de uma multiplicação. Como que eu faço isso? Eu vou pegar a quantidade de camisetas que eu tenho, que são 5, vezes a quantidade de shorts que eu tenho, que são 8, né? 5 vezes 8, 40 formas diferentes de se vestir. Ou eu faço aquela árvore de possibilidades ali, colocando camiseta 1, 2, 3, 4, 5 numa vezada só. Mas eu tenho que lembrar que são 5 árvores ali, né? 5 árvores para 8 shorts. Então, né? 5 vezes 8, 40. Mais um exemplo aqui agora. Veja, pessoal, a gente vai se prender mais à pergunta aqui do que toda essa descrição, porque aqui é apenas uma exemplificação, tá? Apenas exemplos, tá certo? Tá dizendo que existem 9.000 números de 4 algarismos. Até aí, beleza. Dos quais o 1.000 é o menor. Perfeito também. E o 999 é o maior, tá? Entre esses, aqui não é 900 números, tá? É 9.000 números. Há muitos que não repetem algarismos, como o 1023, 2.541, 4.578 ou 9.769. Aqui está repetindo também, tá? Então, aqui também está errado. Mas vamos pensar aqui na pergunta. Quantos são esses números de 4 algarismos distintos? Presta atenção nessa palavrinha distinto. Quando eu falo distinto, pessoal, quer dizer o quê? Que eu não posso repetir números. Correto? Eu não posso repetir números. Tá certinho? Tá? Então, eu quero formar números de 4 algarismos. Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte. Quantos algarismos nós temos disponíveis? Nós temos do 0 ao 9 uma quantidade de 10 algarismos. Tá? Eu posso usar qualquer um desses 10 aí, tá certo? Para formar um número com 4 algarismos. Então vamos lá, como que a gente faz isso? A gente coloca aqui 4 casinhas, né? Aqui eu estou colocando 4 casinhas, mas eu poderia colocar assim 4 tracinhos, tá? Para fazer esse número aqui. Primeiro, como está falando distinto, eu não vou poder repetir, tá? Mas eu vou começar aqui pela primeira casinha que eu falo aqui. Nessa minha primeira casinha, dos 10 algarismos que eu tenho aqui disponíveis, eu posso usar quantos para usar aqui? Quais eu posso usar? Todos. Qualquer um deles para completar aqui essa casinha? Não, a resposta é não. Por quê? Porque o 0 eu não posso usar. Porque se eu usar um número 0 aqui, logo na primeira casinha aqui, não será um número de 4 algarismos. Entendeu? Não será. Será um número de 3 algarismos, porque o 0 à esquerda aqui sem a vírgula, ele não tem valor. Então, eu não posso usar o 0. Então, eu posso usar do 1 até
o 9. Então, eu tenho 9 possibilidades para usar. Perfeito? Perfeito. E agora? Você não pode repetir? Então, agora você tinha 9, você não pode usar. Veja, pessoal, presta atenção. Eu pude usar aqui do 1 até o 9. Qualquer um deles. Pude usar aqui. Só que agora, na segunda casinha, eu também tenho 9 possibilidades de usar. Mas como assim? Eu não entendi. Aqui, vamos usar uma canetinha aqui de cor. Imagine que nessa primeira casinha aqui, eu quis usar o número 3, tá? Usei o 3. Quantos sobraram para eu usar aqui na segunda casinha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por que 9 de novo? Porque eu não pude usar o 0 na primeira casinha. Mas eu posso usar o 0 na segunda casinha, tá? Então, eu tenho 9 possibilidades. Suponha que eu usei o número 6. Se eu não posso repetir, então eu estou descartando. Bom, se eu tinha 9 para usar, me sobraram quanto agora para essa outra aqui? Eu posso usar 8 algarismos. Suponha que eu usei aqui o número 1. Me sobraram agora quanto para a próxima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só posso usar 7 possibilidades aqui para preencher a última casinha, quarta e última casinha. Beleza? O que eu faço agora? Para saber a quantidade de números de 4 algarismos distintos que eu posso fazer. É só multiplicar. 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Claro que eu já fiz aqui a continha, né? 4.536 números de 4 algarismos distintos, ou seja, que eu não repito os elementos, tá? Eu não repito os algarismos, tá certo? Vamos para o próximo aqui agora. Os números, aqui também é a mesma coisa, tá? A gente vai se prender aqui, ó, nas perguntas, mas aqui ele só está dando um exemplo, ó. Os números 542, 225, 972, 800 são números, entre outros, de 3 algarismos. Entre esses, os números 542, 972 não se repetem, algarismos diferentes do que ocorre, por exemplo, os números 225, os números 800. Quantos números de 3 algarismos podemos escrever? Veja bem, ó, pergunta. Todos devem começar com 2 e os algarismos podem ser repetidos, tá? Agora que a gente pode repetir. Então vamos lá. Eu quero formar número de 3 algarismos, não são mais 4 casinhas. Serão 3 casinhas, tá? E eles podem repetir. Por onde eu começo? Eu vou começar pela minha casinha da encrenca, claro, né? Eu sempre começo, normalmente eu começo pela primeira casinha. Normalmente. A não ser que tenha algum outro detalhe que eu tenha que começar com alguma outra casinha. Ou pela última, tá? Mas pela última vocês vão entender quando eu começo. Eu começo aqui pela primeira casinha. Então, o meu problema aqui, de cara, é quantas possibilidades, de todos esses algarismos que eu tenho aqui, dos 10 que eu tenho, quantas possibilidades eu posso utilizar nessa primeira casinha? Bom, olha o detalhe aqui, ó. Meu número tem que começar com 2, ou seja, eu só tenho uma única possibilidade aqui. Eu só posso começar com 2. Então eu só tenho uma possibilidade, tá certo? Está dizendo que os números podem se repetir. Bom, então se eles podem se repetir, na segunda casinha eu posso usar qualquer um deles, inclusive o número 2 que eu usei na primeira casinha, porque pode repetir, tá? Ó, pode repetir. Então se pode repetir, eu posso usar qualquer um dos 10. Então 10 possibilidades. Como pode repetir, na terceira casinha eu também posso usar qualquer um dos 10, tá? Então, só a gente concluindo aqui, ó. Na primeira casinha eu só posso usar um, que é o 2. Na segunda 10, na terceira 10. Fazendo a multiplicação aqui, 1 vezes 10 vezes 10 igual a 100. Próximo exemplo. Também nós vamos aqui nos prender. É a mesma coisa, eu não vou ficar repetindo, tá? Aqui essa explicação aqui, esses exemplos aqui de cima. Vamos direto na pergunta. Quantos números de 3 algarismos podemos escrever?
todos começarem com 2 algarismos e agora não pode ser repetido. É a mesma coisa do anterior, só que agora a gente não pode repetir mais elementos, tá? Algarismos. Eu continuo tendo meus 10 algarismos. A primeira casinha a gente já sabe que a gente só pode utilizar o número 2, porque tem que começar com 2, tá? Então eu só posso usar, só tem uma possibilidade de preencher essa primeira casinha. Na segunda casinha aqui, eu tenho quantas possibilidades? Se não pode repetir, ou seja, então eu já usei o 2, eu não posso usar mais o 2. Então eu só tenho 9 possibilidades. Se eu não posso repetir, agora na terceira casinha eu tenho apenas 8 possibilidades, tá? Fazemos a multiplicação aqui, ó. 1 vezes 9 vezes 8. Então eu tenho 72 números de 3 algarismos iniciados por 2 e que não se repetem, tá certo? Tá? Então é só prestar atenção aqui nas perguntinhas, nos detalhezinhos que eu estou falando aqui, que fica show de bola para resolver, tá? Próximo aqui, ó. Vamos lá. Tem uma explicaçãozinha ali, ó, tá? A gente nem precisaria daquela explicaçãozinha, tá bom? Mas vamos pensar, vamos ler, tá? Então, para que o número de 3 algarismos seja par, é preciso que ele termine com um numeral par. Ou, em outras palavras, ele precisa terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8. Aí a gente sabe que são números pares, tá? Então, lá vem a pergunta. Quantos números pares de 3 algarismos existem? Vamos para a resposta. Nós temos aqui sempre 10 algarismos aqui, tá? Porque não está definido a quantidade de números que a gente pode usar, tá? Falando dos algarismos no geral, tá? Então são 10. Números pares de 3 algarismos. O que eu falei agora há pouco? Normalmente eu começo pela primeira casinha. Mas nesse caso, eu não vou começar pela primeira casinha. Por quê? Eu começo pela minha casinha da encrenca. A minha casinha da encrenca, no caso, é essa última aqui, ó. Por que ela é a minha casinha da encrenca? Porque o que define o número par é a última casinha, ou seja, é a unidade, não é? O que define o número par não é o número que ele termina, que é a casinha lá da unidade. Então é por ela que eu vou começar. Então eu tenho que pensar quantas possibilidades de números eu posso usar aqui nessa última casinha. Eu posso usar qualquer um dos números, o quê? Pares, né? Eu posso usar o 2, ou eu posso usar o 4, eu posso usar o 0, esqueci dele aqui, o 6 e o 8. Então eu tenho 5 possibilidades para usar aqui. Eu posso usar qualquer uma delas, tá? Mas eu só tenho, eu tenho 5 possibilidades para usar. Então preenchi aqui a minha última casinha. Posso usar qualquer um deles. Vamos lá para a primeira casinha. Aqui não está dizendo que não pode se repetir nem nada. Mas na primeira casinha, dos 10 que eu tenho, eu não posso usar todos. Por quê? Eu não posso usar o 0. Porque se eu usar o 0, não será um número de 3 algarismos, né? Acabei de falar. Né? Será um número apenas de 2 algarismos. Então, como eu não posso usar o 0, me sobram 9 para usar. Como não está dizendo que não pode se repetir, me sobram quantos para usar aqui na segunda casinha? Qualquer um deles. O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Posso usar qualquer um deles. Tá? Por que não, eu posso usar qualquer um deles? Porque está dizendo que não está dizendo distintos. Então, eles podem ser repetidos. Tá? Só a última casinha que eu não posso usar tudo. Só posso usar entre os 5 pares. Beleza? Então, agora como a gente faz aqui? Ó? Para resolver? Só multiplicar. 9 vezes 10 vezes 5, ou seja, 450 números. Mais um exemplo aqui. É quase a mesma coisa, tá? Só que agora a gente está falando de números ímpares. Ímpares. De 3 algarismos do mesmo jeito, só que agora veja bem, distintos. Ou seja, aquela regra que a gente usou na anterior, que a gente podia repetir, agora a gente não pode mais repetir, tá? Então vamos ver como que fica isso aí. Veja, eu continuo mantendo meus 10 algarismos. Eu vou começar de novo pela casinha da encrenca.
No caso, a casinha da encrenca, no mesmo caso do número par quanto do número ímpar, é a minha última casinha, tá? Por quê? É a casinha da minha encrenca, porque no caso aqui, na última lá dos pares, eu tinha 5 possibilidades de usar aqui, que eram os 5 pares. A mesma coisa agora, eu posso usar o 1, o 3, o 5, o 7 ou o 9, ou seja, eu continuo mantendo 5 possibilidades para usar aqui. Certo? Então, fechou a última casinha. Vou para a primeira casinha. Eu já não posso usar o 0, tá certo? Já não posso usar o 0, então já é um a menos. Como está dizendo distinto, imagine que eu usei um desses aqui. 1, 3, 5, 7 ou 9. Imagina que eu tenha usado o número 1, tá? Aqui. Me sobraram quanto para eu poder usar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por isso que eu estou usando o 8 aqui, tá? Estou usando o 8. E na segunda casinha, eu teria que usar 7, porque eu não posso repetir. Veja bem, pessoal. Poderia até ser assim, mas não é. Por quê? Porque na segunda casinha eu continuo podendo usar o 8. Por quê, gente? Porque eu posso continuar usando o 8. Porque o 0 eu posso usar na segunda casinha. Eu não poderia usar quem? Eu não poderia usar o 0 na primeira casinha, tá? Na primeira casinha eu poderia não ter usado o 0, certo? Eu já descontei o 0 e descontei 1 que eu usei aqui, por isso que me sobraram 8. E agora a mesma coisa, eu estou descontando o 1 daqui, tá certo? E estou descontando qualquer outro número que eu tenha usado na primeira casinha. Imagine que eu usei o número 2, tá? Então me sobraram 8 ainda para eu poder usar aqui. Agora é só fazer a multiplicação, tá? 8 vezes 8 vezes 5, 320 números, tá certo? Não é nada muito difícil, isso aqui é bem simples ainda. A partir daqui para frente a gente vai começar a aumentar um pouquinho o grau de algumas coisas aqui, mas para o nosso início de estudo aqui é isso, e é o suficiente, inclusive, para resolver as atividades que eu passei lá. Tá bom, gente? Qualquer coisa, reveja aqui, tá? Mas está bem simples de poder entender. Tá bom? Então tá, fiquem bem, valeu.